Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aula de química do canal, pessoal. Mas desde já peço o apoio de vocês para que se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo, tá? Pretendo aí chegar à meta de 1000 inscritos no canal. Vamos lá, me dê essa força aí. Bom, pessoal, vamos lá iniciar nossa aula aqui. Para a gente poder entender o modelo atômico de Rutherford, tá? Ele partiu de uma experiência, tá? Que foi feito aí por esse cientista aí com a ajuda aí de algumas pessoas. Tá? Ele fez esse experimento, pessoal, para tentar provar ou refutar a teoria do J.J. Thomson, que foi o descobridor do elétron, certo? Que a gente falou num vídeo que tem no canal sobre o modelo atômico de Thomson. O que o Rutherford fez, então, para tentar provar ou refutar o modelo atômico de Thomson? Primeiro, ele pegou um elemento químico radioativo, o polônio, aqui está o polônio, ele colocou o polônio dentro de um bloco de chumbo, é o nosso bloco de chumbo. Perfeito. Pessoal, é o seguinte, o polônio ele é um elemento químico radioativo. Ele emite radiação do tipo partículas alfa. Tá? Então, o polônio ele emite aí partículas alfa. Não esqueçam, pessoal, que a partícula alfa elas têm uma carga positiva. Guarda essa informação aí, tá? Que daqui a pouco a gente vai precisar dela. Ok. Um pouco mais na frente, depois dessa placa de chumbo com o polônio, ele colocou uma outra placa de chumbo com um orifício para que ele pudesse orientar esse feixe aí de partículas alfa. Aqui está, então, nossa placa de chumbo com orifício. Tranquilo. Mais à frente, ele colocou uma lâmina bem fina de ouro, finíssima de ouro. Tá? E ele fez com que essas partículas alfa atingissem a lâmina de ouro. Tá? Ele queria saber o que ia acontecer com essas partículas alfa atingindo a lâmina de ouro. E depois da lâmina de ouro, ele colocou aqui uma chapa fosforescente para que essa chapa pudesse registrar o contato, tá, de alguma partícula alfa. Aí, onde essa partícula alfa tocasse na chapa, ia ficar registrado esse contato. Perfeito. O que aconteceu então durante aí o experimento do Rutherford? Ele percebeu o seguinte, que algumas partículas alfa, elas batiam na lâmina de ouro e retornavam. Como por exemplo essa aqui, bateu na lâmina e retornou. Algumas partículas alfa, elas atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio, como por exemplo essa que eu destaquei para vocês. Outras desviavam para a esquerda ou desviavam para a direita. Tá? Foi essa conclusão aí que o Rutherford teve do experimento dele. Vamos pegar aqui esse experimento dele e vamos ampliar um pouco mais para a gente poder observar o que está acontecendo. Olha só, aqui nós temos novamente nosso feixe de partículas alfa, tá? Aqui a representação da nossa lâmina de ouro. Tranquilo, pessoal. O que o Rutherford descobriu? Que existe uma região no átomo, sim, maciça e rígida. A essa região maciça e rígida que existe no átomo, ele chamou de núcleo, tá, pessoal? E praticamente toda a massa do átomo, ela está concentrada no núcleo, beleza? Perfeito. No entanto, algumas partículas alfa atravessavam essa lâmina de ouro. Se elas atravessavam, é porque ali existiam alguns espaços vazios. E esses espaços vazios, o Rutherford chamou de eletrosfera, que seria a região onde ficam os elétrons. Tá? Então, os elétrons eles ficam girando ao redor do núcleo, numa região chamada de eletrosfera. Perfeito. Vamos aqui falar um pouquinho da eletrosfera. A eletrosfera, não esqueçam, pessoal, é aquela região ali que estão quem? Os elétrons, tá? E, pessoal, a eletrosfera, como estão os elétrons são bastante leves em relação aos prótons, a massa da eletrosfera é considerada desprezível, tá? Ela não vai ser levada aí em consideração, é por isso que ele diz aí que praticamente toda a massa está no núcleo do átomo. Perfeito. E o que seriam, então, aquelas partículas que sofreram desvio ao passar pela lâmina de ouro? Pensa comigo, pessoal. O núcleo do átomo ele é positivo, certo? Onde estão os prótons. A partícula alfa também é positiva. Então, positivo com positivo dá uma repulsão. Então, as partículas alfa que não tocavam em cheio no núcleo, mas que passavam próximo do núcleo,
elas sofriam algum desvio, tá? Pela repulsão do núcleo. Por exemplo, essa que sofreu um desvio, essa outra que também sofreu um desvio. E as partículas alfa que atravessavam a lâmina de ouro sem sofrer desvio é porque elas passavam o mais longe possível do núcleo do átomo. Olha só os postulados aí muito interessantes que o Rutherford tirou depois do experimento dele. Tranquilo, pessoal. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo do sistema planetário. Por que modelo do sistema planetário? É como se o núcleo do átomo fosse o Sol, certo? Que é o centro do universo, e os planetas que giram ao redor do Sol seriam os elétrons girando em torno do núcleo atômico, tá? Por isso ficou conhecido aí como modelo do sistema planetário. No entanto, pessoal, pensa comigo. No núcleo do átomo existem os prótons. Os prótons têm carga positiva. Tem átomos que têm mais de um próton, então esses prótons eles iam começar a se repelir e isso ia causar o colapso da matéria. Mas nós sabemos que isso não acontece. Como então o Rutherford ia conseguir explicar o fato de um núcleo do átomo ser constituído de prótons e esses prótons não se repelirem aí e causar o colapso da matéria? Aí que vem um cara chamado de Chadwick, que estudou o elemento químico berílio, tá? Lá no ano de 1932. E que ele percebeu que o núcleo do elemento químico berílio ele emitia algumas partículas sem carga elétrica, tá? O núcleo do berílio, tá? Emitia algumas partículas sem carga elétrica. Mas essas partículas, elas tinham uma massa muito próxima ou até idêntica à massa do próton, tá? Foi aí que o Chadwick descobriu os nêutrons. Então, no núcleo do átomo, além dos prótons, eu tenho os nêutrons. E os nêutrons ficam ali entre os prótons e garantem, tá? Que essa repulsão aí, né, existente entre os prótons, ela não seja suficiente para causar o colapso da matéria. Tá? Eles ficam ali para balancear, para estabilizar o núcleo atômico. Olha só aí, ideia bem interessante. Só que aí, pessoal, tem um problema, tá? No modelo atômico de Rutherford. Que problema seria esse? Bom, vamos lá. Naquela época do modelo atômico de Rutherford, o mundo todo era governado pela física clássica. E, de acordo com a física clássica, com os cálculos feitos pela física clássica, o elétron ia começar a girar, girar, girar em torno do núcleo. Esse elétron iria perder energia, ia se chocar com o núcleo, e aí nós teríamos o colapso da matéria, ele ia sendo atraído pelo núcleo. Pensa, núcleo carga positiva, elétron carga negativa, cargas contrárias, atração. Perfeito. Só que isso não acontece. Nós sabemos que isso não acontece na prática. Só que naquele momento o Rutherford não tinha como explicar, tá? Porque isso não acontecia. Perfeito? Quem vai dar essa contribuição aí para o modelo de Rutherford e explicar por que isso aí não acontece é o Bohr, tá? Isso aí a gente vai aprender na próxima aula, tá? Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido da aula, gostado. É nóis.